Boa tarde, estudantes. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia da primeira série do ensino médio. E hoje nós vamos falar sobre o ecossistema, características básicas. E para isso, vamos fazer nossas orientações, né? Que sempre nós fazemos orientações prévias, aqueles nossos combinados de sempre, até. Quer que vocês façam anotações de vocês no caderno, né? Coloquem a data, qual é a disciplina, né? O tema da aula. Que preste atenção na aula, fazendo os registros que são relevantes para vocês e tem em mão, se possível, o caderno do aluno, o volume 1, ok? E hoje a habilidade que nós vamos falar é a habilidade que fala sobre diferenciar com base nas descrições e situações concretas fatores bióticos e abióticos em um ecossistema. E quem vai detalhar um pouquinho mais o conteúdo para a gente é a professora Dani. Boa tarde, professora. Boa tarde, Simone. Boa tarde aos estudantes, aos familiares que estão nos acompanhando e aos nossos colegas professores também. Né? Então, hoje a gente vai falar aí sobre essa habilidade que a gente já trabalhou ao longo desse ano. Né? Então, a gente está retomando aí essa habilidade e a gente vai falar sobre ecossistemas, população, comunidade, né? As características básicas aí de um ecossistema, como ele funciona, né? Os elementos básicos aí, e os ecossistemas terrestres e aquáticos. Então, para começar, a gente já vai para uma interaçãozinha. Né? E aqui eu quero que vocês observem, gente. Ó, tem várias imagens aqui, né? Então, tem imagem de um lago, uma pessoa, algumas bactérias, o sol, uma onça e algumas árvores. E aí eu quero saber de vocês, né? Qual dessas imagens fazem parte de um ecossistema? Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente já volta. Voltando aqui, Dani, a grande maioria das respostas, os professores hoje eles são porta-voz dos alunos, né? Ah, Porque começou a nova interação, né? isso, né? E tem alguns professores que estão ainda meio assim perdidos, perguntando se os alunos não vão participar. Professores, a partir de hoje, vocês têm um chat, né, menor, que é de cada um da sua sala, com seus alunos, e nós chamamos de chatão, né, que é o nosso chat aqui. Vocês são os porta-vozes dos alunos, ok? E a grande maioria dos professores estão, né, fazendo esse papel de porta-voz dos alunos, colocando que todas essas imagens, ele faz parte de um ecossistema, Dani. E aí, Simone, o que você acha? Aí eu vou na dos professores, Você eu vai acho na, que sim. você vai na dos Eu vou nos professores, né? professores. Então, gente, a Simone, né, e os professores aí comentaram realmente. Qual que foi a ideia, né, dessas imagens aqui e de eu ter colocado bactérias, ter colocado uma menininha ali representando o ser humano, né? Normalmente acontece o quê?
a gente tem, né, uma questão aí muito cultural de muitas vezes achar que a natureza, que os seres vivos, né, quando a gente fala de natureza, o ser humano ele não faz parte, né? Então, é muito importante a gente lembrar que sim, nós, né, somos apenas mais uma espécie aí interagindo com todos os outros seres vivos, né? Então, vamos aí entender o que é um ecossistema, tá? Então, quando a gente fala em ecossistema, a gente está falando né, de uma interação ali com todos os seres vivos. Né? Então, se a gente pensar, quando a gente fala, né, nesse conceito, a gente está relacionando muitos fatores aí. Tá? Então, a partir disso, eu coloquei aqui um questionamento. Né? Os seres vivos mais o ambiente, qual que é a importância quando a gente fala nessa questão do meio ambiente em si? Né? E muitas vezes a gente tem essa questão de achar que o ser humano ele não faz parte, né? E de onde que será que vem isso? Então, quando a gente fala sobre essa questão da natureza, existem aí alguns movimentos, né, que foram acontecendo ao longo do tempo, sempre tendo como foco ali a natureza e tentando entender essa relação com a natureza. Então, quando a gente fala, né, em algumas teorias, como o preservacionismo, né, ou a teoria aqui conservacionista, a gente tem ali a questão, né, o foco é a natureza. Só que qual a diferença, né? Hoje em dia, em muitos casos, acabam achando que tem o mesmo significado, né? Só que a gente percebe que o quê? Que essa teoria preservacionista, ela diz o quê? Ela acha que a natureza, né, é um bem ali para ser apreciado, né? Então, não inclui o ser humano. Então, simplesmente utiliza ali a natureza como belo, como observável, mas, de um jeito ou de outro, acaba sendo o quê? A natureza em função do ser humano, né? Enxergando o ser humano fora disso. Não utilizando os recursos, né? Só com aquela questão de preservar e de ter aquela beleza mesmo. Né? E aí, quando a gente fala na teoria conservacionista, ela está incluindo o ser humano. Né? Então, ela inclui ali a nossa espécie, né? Como eu falei, aí somos mais uma espécie no todo. E essa teoria ela faz com que a gente olhe para a natureza, né, ali como uma questão de você conservar também. Né? Então, de não você simplesmente utilizar de qualquer forma os recursos que estão ali. Né? Apesar de que tem também, né, uma visão ali no sentido da natureza fornecer recursos. Mas o fato do ser humano ele entender que ele faz parte e, a partir disso, né, a partir desse entendimento ali de que ele faz parte, ele utilizar isso, né, de uma forma mais consciente, mais sustentável. Só que, se a gente pensar, as duas teorias elas levam em consideração muito a visão do ser humano perante a natureza. Né? Por mais que na conservacionista ele vire e fale, então o ser humano ele faz parte, ele está ali incluso, a gente entende que com essa visão de utilizar os recursos, né, de cuidar para sempre ter. E aí a gente percebe o quê? Que ao longo do tempo, o ser humano ele sempre teve essa visão aqui. Né? O antropocentrismo, ou seja, o ser humano ele é o centro. Né? Então, tudo gira em torno do homem. Né? E, a partir disso, né, de girar em torno do homem, tudo é feito pensado nisso. Né? Então, o fato de o homem como foco central ali, a gente tem isso muito visível, né, numa civilização industrializada, né, com o capitalismo. E aí a gente sempre focando no lucro, focando na utilização de recursos. Né? E essa visão antropocêntrica, né, faz com que a gente utilize esses recursos, né, sem simplesmente se importar. Então, o foco não é os seres vivos, né? O foco não é a vida em si. O foco é o ser humano e a natureza está ali para servi-lo. Né? E, a partir disso, esses recursos são utilizados e é isso que acontece. Né? Então, a partir daí, a gente tem a degradação, a gente tem ali a utilização, né, desses recursos naturais, aí, sendo como fonte de energia ou matéria-prima mesmo, né, para a produção de bens e consumo para o ser humano.
Tá? E aí, a gente entende que, ao longo dessa visão, o nosso planeta ele vem sendo destruído. Então, a gente precisa entender que o foco ele precisa deixar de ser o ser humano, tá? E ser a vida, independente se é a vida de um ser humano, se é a vida de uma planta, se é a vida de um micro-organismo. Né? Então, aí a gente tem essa questão do biocentrismo, né? A vida como centro. E, a partir disso, essas relações, toda essa questão cultural, essa questão estrutural, econômica, e tudo isso girando em torno, né, do ser vivo em si. Então, a gente acredita, né, dentro desse pensamento ecológico, que, a partir do momento que a gente enxerga a vida como foco central, né, de todas as tomadas de decisões, a gente tem aí uma recuperação do que foi degradado, do que vem sendo degradado cada vez mais. Né? Então, é extremamente importante nesse sentido. Tá? Então, bora lá entender o que é, então, as definições aí que a gente utiliza de um ecossistema. Né? Então, quando a gente fala em ecossistema, a gente pode dizer que os elementos fundamentais, aí, a gente tem os fatores bióticos e os fatores abióticos. Né? Mas quem são esses fatores bióticos? Bio, a gente está falando ali, né, de vida. Então, quando a gente fala biologia, estudo da vida, então, os fatores bióticos, né, ou biota, biocenose, são os seres vivos. Né? Então, a comunidade biológica ali, os seres vivos interagindo entre si. Né? Então, são essas relações entre os seres vivos. Tá? Então, os fatores bióticos são os seres vivos. E os fatores bióticos, né, ali em contato com os fatores abióticos, vão formar um ecossistema. E quem são esses fatores abióticos? A gente pode dizer que é a influência do ambiente. Né? Então, a água, temperatura, o pH, salinidade. Então, todos esses elementos físicos e elementos químicos também, que interagem com seres vivos, né, da qual os seres vivos dependem, eles estão aí classificados nesses fatores abióticos. Né? Então, quando a gente fala em um ecossistema, a gente está falando aí nesses fatores bióticos e abióticos. Né? Então, seres vivos interagindo entre si e também interagindo com o ambiente que eles se encontram. Né? Então, a gente depende de diversos fatores aí, desses fatores abióticos. Né? Então, eles vão influenciar aí em como essa comunidade ela se desenvolve em determinada região. Né? Então, quando a gente fala em ecossistema, a gente está falando desse todo. Tá? E aí a gente tem ecossistemas terrestres, ecossistemas aquáticos. Né? E aí a gente pode falar que a biosfera é justamente todos os seres vivos, né? Todos os ecossistemas que estão dentro do nosso planeta. Tá? Então, quando a gente fala em ecossistema e nesses fatores todos que eu comentei, vai uma perguntinha aí para vocês, eu quero saber, né, para vocês, a luminosidade é um fator abiótico importante? Comente no chat por que a luminosidade é um fator abiótico importante, se você considera que é importante. Então, 2 minutinhos e a gente já volta.
retomando aqui, Dani, bastante interação dos professores, né? Eles estão sendo ótimos porta-vozes, né, dos alunos. E eu vou ler algum aqui para você, tá? Que Tá nem a bom. professora Silvana, ela colocou assim, que a luz é importante fator ambiental que controla o processo associado ao acúmulo de matéria seca, contribuindo assim para o crescimento vegetal. Diante disso, estudou o efeito de diferentes níveis de luminosidade sobre o crescimento de mudas e de outras espécies também, né? A professora Solange colocou que precisa de luz para realizar a fotossíntese, né? Aí os demais, assim, os professores completou, né? Colocou que precisa de luz para fotossíntese, a grande maioria ficou no ecossistema, fonte de energia para o ecossistema, luz para fotossíntese e dentro dessa linha que eles colocaram mesmo, Dani. Bem isso mesmo, sim. Então, quando a gente fala nessa questão dos seres vivos, né, apesar de existirem, né, a gente pode pensar, tem alguns seres vivos que não fazem fotossíntese e fazem outros processos, como a quimiossíntese, por exemplo, né? Mas se a gente pensar no geral, na maioria dos seres vivos, né, os seres vivos fotossintetizantes, aí os produtores, são extremamente importantes, né, justamente nesse ecossistema ali, né, o início desse ecossistema. Então, a luz ela é extremamente importante para isso. Né? Então, a luminosidade, como a professora comentou, né? Então, diferentes níveis de luminosidade vão aí estar relacionados a diferentes crescimentos. Né? Então, é importante lembrar desse fator aí da luminosidade relacionando com a fotossíntese. Né? Então, é isso mesmo aí que a gente tem. Então, quando a gente fala, né, em um ecossistema, aqui a gente tem alguns exemplos, né, desses ecossistemas, que são ecossistemas aí, ó, aqui, né, de diversos ambientes. Então, a gente tem, como eu comentei, ecossistemas aquáticos, ecossistemas terrestres, né? E quando a gente fala em ecossistema, é justamente isso, os seres vivos de uma determinada comunidade, né? Então, os componentes bióticos aí, eles interagindo entre si e com as partes não vivas, né, do ambiente aí, que são justamente esses fatores abióticos, né, químicos e físicos aí, que estão estabelecendo, né, um fluxo de energia e ciclagem de matéria. Né? Então, essa energia aí que proveniente do Sol, ela simplesmente né, vai entrando ali nesse ecossistema e a gente vê que a gente vai entender aí nas próximas aulas, né, relembrar justamente essa questão, né, desse fluxo de energia e como que os nutrientes eles vão caminhando ali, se deslocando dentro desse ecossistema. Né? Então, quando a gente fala em um ecossistema, a gente está falando num sistema dinâmico, né? Então, um sistema vivo. Então, existem vários fatores aí que influenciam, e aí a gente tem toda essa questão, né? E quando a gente fala nesses fatores, esses fatores eles podem fazer com que uma comunidade biológica ela se desenvolva bem, e eles também podem fazer com que uma comunidade biológica não prospere muito bem, né? Se existir ali déficit nesses fatores que são importantes naquela situação. Né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Né? Então, quando a gente fala em ecossistemas, sendo ecossistemas ou terrestres ou aquáticos, será que existe a possibilidade, né, desses ecossistemas serem extremamente amplos? Né? Então, Simone, o que você acha que, por exemplo, um ecossistema que você tenha em mente, assim, que você acha? Se eu falar ecossistema para você, ó, um lugar onde tem iluminação, tem seres vivos, tem Isso. planta, tem tudo tem que tudo. precisa para dar sequência, né? Qual que é um exemplo, Um assim? exemplo. Vê se você lembra. O mar. O mar. Né? Então, quando a gente fala, o mar pode ser um oceano inteiro ser um ecossistema, né? Então a gente vai entender que existem vários ecossistemas e não a gente não precisa ser algo tão grandioso e tão extenso, né, para ser considerado um ecossistema. Tá? E a partir disso, eu quero saber aqui de vocês. Tá? Então, a gente tem 3 imagens e eu quero saber de vocês, aí, a partir dessas imagens, uma interaçãozinha A, B e C. E aí eu quero saber de vocês qual que pode representar um ecossistema. Tá?
Então, a gente volta daqui 2 minutinhos para saber o que vocês responderam. Então, interagindo aí no chat. Dani, eles estão assim, unânimes os estudantes, passando para os professores, né? Que falando que as três imagens, elas fazem parte do ecossistema. Sim, né? Então, na verdade, quando a gente. A ideia de ter colocado essas imagens é justamente para a gente entender que existem ecossistemas artificiais também. Né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, para um aquário, né? Então, o aquário não deixa de ser um ecossistema, porque a gente tem aí fatores abióticos, né? Então, tem água, tem os gases, né, que estão ali, depende de pH, luminosidade. Então, tem vários fatores, né? E a gente tem ali os seres vivos, que a gente está enxergando o peixinho, mas também tem uma planta, tem micro-organismos ali que a gente não consegue ver, né? Então, assim, e todos estão interagindo entre si e também interagindo com o ambiente, né? Então, quando a gente fala num jardim, quando a gente fala num aquário, num terrário, a gente está reproduzindo esses ecossistemas naturais, né? Então, existem esses ecossistemas artificiais também a partir disso, né? Então, quando a gente fala em ecossistemas, esses ecossistemas, né, eles podem, dentro de uma determinada área, você ter vários ecossistemas diferentes, mas que têm características muito parecidas, né? Então, quando a gente fala em biomas, né, a gente está falando justamente aí numa grande unidade ecológica, onde a vegetação, o solo, a fisionomia, eles são típicos, né? Ou seja, eles estão ali possuindo aqueles conjuntos de características, tá? Então, e tudo isso sendo influenciado pelo clima, né? Então, quando a gente fala num bioma, a gente está falando aí justamente nessa unidade ecológica muito maior, né? Então, quando a gente pensa aí na Amazônia, nos nossos biomas brasileiros, né? A gente tem a Amazônia, tem o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, tem ali Mata Atlântica, né? E o Pampa. E se a gente pensar, essa organização aí, né, essas unidades ecológicas, elas possuem, a gente consegue perceber, né, que se a gente pegar a Amazônia, por exemplo, e comparar com a Caatinga, né, como que é o clima, como que aí o período de chuva nessas regiões. Então, tudo isso tem levado isso em consideração. Então, se a gente olha, né, tá ali, você está dentro do bioma da Amazônia, então você vê aquelas árvores
né, com aquelas copas imensas, você vê, se você olhar de cima, você vê aquele mar verde, né? Extremamente úmido, inclusive, a gente fala muito sobre os rios voadores, né, que acabam levando aí umidade para todo o nosso país. E aí, se a gente comparar isso com, por exemplo, a Caatinga, que ali está num clima, né, muito seco, a gente percebe que muda completamente, né? Então, é visível a gente observando esses biomas, entendendo, né, o quanto assim eles são tão característicos, né? Então, cada bioma aí vai ter as suas características, e aí a gente tem, nesse caso, né, o clima influenciando. Então, todas essas questões, né, a gente tem espécies que vão se desenvolver ali, que são adaptadas exatamente para aquele tipo de bioma, né? E aí a gente tem também áreas de transição entre esses biomas, né, que também vão acabar ali absorvendo características de cada um desses biomas. Tá? Então, a gente não vai entrar em detalhe nisso, mas é só para a gente lembrar que, dentro desses biomas, né, a gente tem vários ecossistemas ali que têm tudo, né, características parecidas nesse sentido, né, para se tornarem essa grande unidade ecológica aí, certo? E aí, quando a gente fala nos seres vivos de um ecossistema, a gente começa a pensar, né, como que denomina algumas coisas aí, alguns conceitos, né, relacionados a essa comunidade biológica, né? Então, a esses seres vivos que estão interagindo aí, tá? Então, se a gente observar quando a gente fala em habitat, né? O que é o habitat? É o local onde determinada espécie vive. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? Então, um bicho preguiça que vive ali na copa da árvore, né, um sapinho que vive muitas vezes dentro, né, muito pequenininho assim, dentro de bromélias. Então, a gente tem os endoparasitas, né, aí, organismos que vivem dentro de outros organismos, né. Aí a gente tem um ambiente como o mar, ali a tartaruga. Então, o habitat é o local onde aquela espécie vive. E aí, esse local ele pode ser muito variado, né? Inclusive, uma espécie viver dentro de outra. Então, aí a gente começa a entender como que essas espécies elas vão se relacionando, né? Então, cada espécie tem a sua característica ali, né, de ocupar aquele habitat, de ter sucesso naquele local que ele se encontra. Então, se ele depende, por exemplo, de muita água, ele vai viver num habitat que seja mais úmido, né? E aí, quando a gente fala nas necessidades aí, né, dos seres vivos de uma determinada espécie dentro de um ecossistema, a gente fala de nicho ecológico, né? O que é um nicho ecológico? Lembrando que não é lixo ecológico, né? Nicho ecológico, que é justamente o quê? Qual que é o papel que aquela determinada espécie ela, né, desempenha ali dentro daquele ecossistema? Então, é um conjunto de características, né, que faz com que aquela espécie precise de determinadas coisas, né, de determinados fatores aí. Então, qual que é a época reprodutiva? Qual que é o habitat dessa espécie? Qual que é o hábito? Né? Ela tem hábito diurno, noturno? Ela é uma espécie predadora? Ela é uma espécie, né, que se alimenta só de vegetais? Então, tem todas essas questões aí levando em consideração, né? Então, quando a gente fala em nicho ecológico, qual que é esse papel que determinada espécie desempenha, né? Então, são todas essas características aí que faz com que aquela espécie seja única, né? E muitas vezes uma espécie acaba ali tendo um nicho ecológico um pouco parecido com o de outra espécie, e aí muitas vezes isso pode gerar o que a gente chama de competição entre essas espécies, né? Mas isso fica para uma outra aula, tá? Então, quando a gente fala dessas espécies, né, existem o que a gente chama de populações. Então, quando a gente fala em populações, a gente está falando aí de grupos de seres vivos de uma mesma espécie, né, que ocupam uma área ao mesmo tempo, né, em um determinado espaço de tempo. Então, é importante, quando a gente fala em população, a gente ter essa questão do tempo e do local bem definidos, né? Porque se a gente vai fazer um estudo de uma determinada população, eu preciso saber, né, determinar um período e determinar uma área para a gente entender qual que é a dinâmica ali desses seres vivos, né, dessas populações que estão ali interagindo entre si, né? Então,
Quando a gente fala aí da comunidade biológica, a gente está falando do quê? Num conjunto de várias populações diferentes, né, de espécies diferentes, interagindo entre si, tá? E aí, aqui uma questãozinha para a gente discutir. E aí eu quero, né, saber de vocês, vou dar um tempinho aí, vamos falar um pouquinho do que é essa questão. Então, ó, o esquema, né, um esqueminha aí para vocês, e vai apresentar fatores bióticos e fatores abióticos do ambiente que vive um gafanhoto, né? Então, aí está falando de temperatura, de outros gafanhotos, água, luz, os patógenos, né? Então, são aqueles seres que podem causar doenças ali para aquele indivíduo, plantas, solo, outros animais. Né? Então, considerando aí esses fatores, eu quero saber de vocês, né? Se a gente tiver apenas a presença de um tipo de planta ali, né, de qualquer planta, será que seria suficiente para a sobrevivência desse gafanhoto? Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente já volta. Retomando aqui, Dani, eles colocaram assim, que não, né? Que pois ele não depende apenas da planta para sobreviver, né? Que também necessita de fatores abióticos. Exatamente. Se a gente levar em consideração, né, se a gente leva em consideração a planta que está ali, para aquela planta existir ali, ela depende de outros fatores também. Né? Então, tanto da luminosidade, de água, um determinado pH para que ela consiga se desenvolver ali naquele solo, os nutrientes. Né? Então, simplesmente, existe uma interdependência. Né? Todos os seres vivos dependem um dos outros e também dependem desses fatores abióticos, né? Então, por mais que você pense, mas se ele tiver uma plantinha ali para ele se alimentar, não é suficiente, né? Porque tem todos esses elementos aí que dependem um do outro, né? Então, se a gente for pensar nesse sentido, não teria como ele sobreviver apenas com a planta, principalmente porque a planta ali é um outro ser vivo que também está dependendo de outros fatores abióticos aí, né? Então, vamos para mais uma atividade aqui. E aí eu quero saber de vocês, tá? Então, quero que vocês considerem essa imagem e respondam aí no chat, né? A gente pode dizer que na verdade, né, nessa imagem que não entrou o vídeo, mostra um ecossistema? Por quê? Tá? Então, vou deixar aí 2 minutinhos para vocês e a gente já volta.
Retomando aqui, Dani, eles colocaram que sim, que o ecossistema aquário, né, que tem a presença do fator biótico, que é a água, os materiais minerais, e o fator biótico, que são os peixes e algumas algas visíveis a olho nu. Exatamente, né? Então, quando a gente fala aí de um ecossistema, nessa imagem a gente consegue observar justamente, né, os seres vivos ali interagindo com a água, e a gente sabe que na água tem ali oxigênio, que nessa água tem um determinado pH, a questão da luminosidade, né, se ela é intensa ou não, mas enfim, ela está presente. Né? Então, a gente tem vários fatores aí, né, os próprios nutrientes, e a gente consegue observar que, então, já que tem fatores bióticos e abióticos, estão se relacionando entre si, temos um ecossistema. Né? Então, hoje, a gente dialogou aí sobre os ecossistemas, a gente entendeu como que é um ecossistema, né? Verificamos aí que todo ecossistema ele é formado por fatores bióticos e abióticos, né? Que em biologia, comunidade, população são conceitos diferentes, né? E compreendemos aí a importância dos ecossistemas e as relações entre os seres vivos e o meio. Né? Então, é importante aí a gente relembrar desses conceitos, lembrando vocês aí do movimento Inova, né, que vai rolar aí no finzinho dessa semana. Então, super importante, aí todo mundo convidado, acesse esse QR Code aí para vocês saberem mais. E também para avaliar a nossa aula, né? Então, é extremamente importante aí a colaboração de vocês, né, os comentários de vocês, justamente para a gente poder, cada aula, aí, a gente melhorar e levar em consideração aí os comentários. Tá? Então, importante aí a participação de vocês. Muito obrigada, Simone, pela aula Obrigada, de Dani. hoje. E Obrigada, até a pessoal. próxima. Um beijão para todo mundo. Tchau. Até mais.